Um servo, para que ele possa servir a contento, servindo conforme o conselho e a vontade do seu Senhor, ele precisa conhecer essa vontade. Mas como conhecer a vontade do Senhor, irmãos? Essa é uma questão séria, que nós não podemos abrir mão de falar. Como conhecer a vontade do Senhor? Como conhecer a vontade de Deus para realizar a sua obra? Senão por meio da sua palavra. Deus revela a sua vontade, Deus revela os seus conselhos por meio da sua palavra. E se nós olharmos a Bíblia, toda a história da Bíblia, nós veremos exatamente isso. Em todas as eras, Deus tinha uma vontade. E Deus comunicava essa vontade por meio dos seus servos, os profetas. Aqui no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. É assim que Deus age, é assim que Deus agiu, foi assim que Ele lidou com o seu povo ao longo das eras. Ele comunica sua vontade por meio dos profetas, que Ele levanta em cada tempo, para poder orientar o seu povo, balizar o caminho que ele deve andar, a obra que ele deve fazer. Foi assim em todas as eras. O capítulo 18 do livro de Êxodo, os versículos 19 e 20 nos mostram isso. Qual era o papel de Moisés enquanto líder do povo de Deus? Ensinar o caminho e a obra que eles deveriam fazer. O capítulo 42 do livro de Jeremias nos traz uma porção que também nos revela exatamente isso que estamos falando. Essa forma de Deus lidar com o seu povo, conduzi-lo a fazer sua vontade, realizar a sua obra. Aqui nós temos o profeta Jeremias, levantado por Deus, exortando o povo a que não fosse para o Egito. E eles então suplicaram de forma humilde, começaram assim com humildade, suplicaram ao profeta Jeremias que ele buscasse diante do Senhor qual seria o caminho que eles deveriam tomar, qual seria a obra que eles deveriam fazer. E o versículo 3 diz: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, versículo 4 do capítulo 42: já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então lhe disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Veja que a palavra que o profeta Jeremias traria ao povo não seria a palavra dele, seria a palavra que Deus enviaria a Jeremias, porém aquela palavra seria destinada ao povo. A palavra de um profeta não provém de si mesmo, não pode prover de si mesmo. É a direção que Deus dá para ele, para que essa direção seja comunicada ao seu povo. Versículo 6: seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor, não a voz de Jeremias. Nunca foi sobre Jeremias, a quem te enviamos para que nos suceda bem e obedecermos a voz do Senhor nosso Deus, ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então eles buscaram em Jeremias a orientação sobre o que fazer, que caminho tomar. E aí a partir do versículo 8, nós temos a palavra do Senhor sendo dada a Jeremias. E ele proferiu a palavra do Senhor para o seu povo, orientando-os a que não fossem para o Egito. E lamentavelmente no capítulo 43, nós temos a seguinte cena: tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais seu Deus o enviara. Veja que a origem daquelas palavras era o Senhor. A origem da palavra de um profeta é o Senhor. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira o que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar.
Baruque, filho de Nerias, é quem te incita contra nós. Versículo 4. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo, a toda a voz do Senhor. Veja, irmãos, não era a voz de Jeremias, era a voz do Senhor que eles estavam desobedecendo. Versículo 7. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram a Táfnis. Capítulo 44, versículo 4. Todavia, começando eu de madrugada, aqui ia falar o Senhor, começando eu de madrugada, lhe enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não façais esta coisa que aborreço. Versículo 8. Porque me irritais com as obras das vossas mãos. Versículo 10. Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós, para mal e para eliminar todo Judá. Se você pegar o restante, até o capítulo 46, nós vemos as consequências do povo não ter atendido a voz do Senhor por intermédio do profeta Jeremias. Talvez você se pergunte, por que nós estamos falando essas palavras? Porque é exatamente nesse ponto que nós temos sido fortemente atacados. Isso é um pilar importantíssimo para que nós sigamos perseverantes rumo a fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Como fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, se não por meio da palavra profética? Que é a palavra da Bíblia, que é a palavra inspirada por Deus, para o momento em que nós vivemos. É a presente verdade, é a palavra atual, é a palavra que nos dá direção, é a bússola que nos ajuda a permear a Bíblia e por meio dela traçar o caminho que nós devemos andar. Essa tem sido a nossa história, esse tem sido o nosso caminho. Todos esses anos na vida da igreja, nunca fizemos diferente. Nunca tivemos liberdade de cada qual tomar o seu próprio caminho. Sempre fomos orientados e direcionados pela palavra daquele que o Senhor colocou à nossa frente. Isso é um princípio basilar para que nós possamos seguir seguros. Isso traz segurança para nós, traz unidade para nós. Louvado seja o Senhor.